Isso, agora ficou melhor, a gente está conseguindo te ver. Oi, Eliane, Elaine, tudo bom? Isso, Que, tudo bem, querida? que bom, né? Poder se conectar assim de tão longe. É verdade. Olha só, eu estava compartilhando aqui com o pessoal, né? Quero te dar as boas-vindas, dizer que é um prazer te conhecer. E Nossa, falando em propósito, estava compartilhando com eles que nós nos conhecemos, né, pelo Instagram, e Deus uniu esses propósitos, que eu acredito que mais do que unir pessoas, Deus une propósitos. E através das nossas conversas, parecia que a gente já se conhecia há um bom tempo. satisfação conhecer você. Deus, E nós conversamos bastante, nós trocamos segredos entre amigas, é mesmo verdade. com tão pouco tempo. Então, assim, serviu para minha edificação, serviu para a edificação dela, serviu para que nós compreendêssemos melhor alguns trechos do propósito que Deus tem na nossa vida. E Amém. o meu coração está muito alegre. E eu quero te dizer que a próxima vez que eu for ao Rio Grande do Sul, a gente vai estar marcando um café para a gente poder conversar pessoalmente. Que não seja no inverno, né? Porque você aí, ó, tá de manguinha, Aham. tá um calor enorme. Aqui tá muito frio. Até tô aqui com um aquecedor ligado aqui, porque tá muito frio aqui. Mas Rio Grande do Sul você conhece também, né? É verdade. Aqui deve estar uns 30 graus, mais ou menos. Aqui Tá também tá bem. a temperatura. Isso. Então eu quero dar um olá também à Bia, lá também de dois irmãos, Rio Grande do Sul. Muita gente aí do Sul conectado. E eu gostaria então de que você já começasse, né? Nós temos uma hora de conversa e o nosso tema é entendendo o propósito sem perder a fé. E nessa uma hora, nesses 60 minutos, a gente quer aproveitar bastante. Eu quero aproveitar bastante e ouvir o seu coração, ouvir as palavras proféticas que você tem para as nossas vidas e sinta-se à vontade, tá, querida? Amém. Eu quero então, de imediato, né? Porque a palavra é que vai nos movendo e vai nos ajudando a viver nesses tempos tão desafiosos, né? De tantos desafios e nesses dias agora de pandemia, com dias angustiosos, de dúvida, né? Mas nós que temos a palavra, que temos Jesus Cristo, a gente consegue aliviar o nosso coração, né? E seguir em frente com persistência, com fé, não com aquela teimosia, né? Mas com persistência e fé. E eu tenho uma palavra que eu amo muito, que eu carrego e que até eu falei bastante mais profundamente no meu livro estou para lançar, que é um versículo que eu amo muito, que foi uma chave na minha vida, que pode ser uma chave para a vida de qualquer um de nós, né? E que ele se encontra, é uma palavra bem conhecida, mas que hoje nós possamos meditar, então, de uma forma diferente, que se encontra em João, no capítulo 7, no versículo 37, ali, parte do 37 e o 38 especificamente. Então, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, não? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, poderia ser do seu coração, de ti. Então, aqui só diz uma coisa, foi Jesus que falou essa palavra numa festa. Foi ele que falou, ele só pediu uma coisa, é quem crê. Ele não pediu nenhum sacrifício, nenhuma coisa difícil, nada assim É verdade. impossível. Ele disse assim, quem crê, né? Então, eu tomei posse, para mim, os muitos desafios que o Senhor planejou para a minha vida, no roteiro da minha vida, na minha jornada. Esse versículo ele veio assim e me alimentou profundamente, porque só diz uma coisa: é quem crê. E quando a gente está vivenciando as nossas experiências com o Senhor, a gente só precisa crer. Muitas vezes a gente perde as bênçãos do Senhor na nossa vida porque Ele talvez esteja usando uma pessoa, um momento, um louvor, um sonho, uma visão, alguém
para falar com você e você só precisa crer. Naquela festa ele estava passando, na festa do Tabernáculos, quando ele falou isso, ele estava passando e ele via todo mundo ali feliz, tentando, né, fazer de tudo, comemorando uma semana toda, e mesmo assim no final da festa eles pareciam que estavam vazios e secos, e aí ainda ele chegou e disse isso, né? Quem tem sede, venha a mim e beba, né? E quem crê, porque talvez ninguém tinha reconhecido que ali tinha uma pessoa especial, que era Jesus que estava ali na festa, né? Não tinham reconhecido ele. Venha a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão do teu ventre, do teu ser, da tua vida. Eu gosto muito disso. Complementando aí o que você está falando, eu gosto muito dessa parte, principalmente que fala, né? Que rios de águas vivas fluirão. Então, eu sempre digo que viver com Cristo é viver em novidade, viver com Jesus é viver em novidade. Então, essa novidade, esse viver em novidade, é a nossa renovação, né? A renovação das nossas emoções, a renovação do nosso ser. É a gente em Cristo buscar ser uma pessoa melhor. Eu amo aquela parte também que fala, né? Que Paulo nos fala para sermos transformados pela renovação da nossa mente e liga a isso de rios de águas vivas. É você seguir o curso, né? Sim. De acordo com o que o Senhor vai nos direcionando, mas tirando aquilo que não provém dele, tirando aquelas águas paradas, as águas paradas do passado, que trazem dor, que trazem, né, um martírio, e às vezes impede realmente, essas águas paradas, impede que a gente tenha fé, impede que a gente acredite que Deus tem um propósito, impede que a gente duvide das promessas e duvide que Deus ainda faça milagres. Para Não nós, sei se você. então, eliminar essas águas paradas, essas águas talvez turvas e contaminadas da nossa vida, eu sempre creio que assim, quem crê em mim, ele falou, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão de dentro de ti. É quando eu venho trazer a personalidade de Jesus para minha vida. O que Jesus ia fazer quando, por exemplo, no meu dia a dia, quando eu me deparar com decisões, com atitudes, o que Jesus ia fazer? É a personificação de Jesus em nós, né? O caráter dele em nós. Então é quem crê, é quem recebe essas atitudes, é quem recebe esse comportamento e tem esse relacionamento através do Espírito Santo com Jesus, para que a gente possa poder então fluir esse Cristo, né? E realmente crer nele, porque dizer que crer é uma coisa, mas crer nele mesmo é seguir ele. Quem crer em mim é tudo que ele ensina. Esse é só um versículo da Bíblia, né? Então tem muitos ensinamentos de Jesus. Então você falou que gostaria que eu trouxesse uma palavra e eu queria trazer um testemunho que é a primeira vez assim que eu vou vir a público falar, né? A maneira que eu testemunhei foi escrita através desse livro que eu ainda vou lançar, né? Que eu consigo explanar bem mais esse testemunho da minha vida, mas aqui eu quero fazer um resuminho para mim poder passar para vocês como é bom ter um relacionamento com Jesus quando a gente tem que passar por aqueles desafios que o Senhor programou para nós. A nossa vida não é assim, o Deus não nos cria sem propósito, né? Como o nosso tema é, né? Entendendo o propósito sem perder a fé. Às vezes a gente acha, o propósito de Deus assim, nossa, não vai acontecer nada, não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter desafios, e não é assim. Né? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Tá Para tudo mim, tá. tranquilo? Tá. Pessoal, vamos dizendo aí, então. Então, e às vezes não é bem assim. Eu passei por várias coisas, já vivi bastante, né? Tenho um filho, Emanuel, de 9 anos, e tenho a Jarina de 23 anos. Então, já tenho um bom tempo aí de caminhada com o Senhor, desde berço, e várias experiências com o Senhor. Então, houve um tempo da minha vida que eu tive que passar por uma superação,
né? Há 15, há 16, não, 17 anos atrás eu tive que passar pela superação de um divórcio. E quando eu passei por essa superação, eu achei que era tudo já que Deus tinha permitido de difícil na minha vida. Bom, agora, então agora eu vou viver o que é mais fácil, eu vou viver a boa, agradável vontade de Deus. E agora, então, passou a parte mais difícil. E não, Deus tinha muito mais desafios para mim. E eu creio que em tudo Ele foi me fortalecendo nas lutas que eu passei, né? Então, eu quero ler, para mim começar a dar esse testemunho, eu queria ler Êxodo. Podia ler para mim, faz favor? Você podia ler Êxodo 4:11? Senão eu já leio aqui, que está aqui fácil. Deixa eu só pegar minha Bíblia, então. Tá aqui bem pertinho. Já pego. Porque assim, o que aconteceu? O Senhor me deu um ministério que eu tive que entender ao longo do tempo, que no começo não foi fácil, né? Eu tenho um filho que eu preciso aprender a língua de sinais diariamente para poder conversar com ele, né? E entender o ministério de Libras na nossa família, né? Sim. Porque o Emanuel nasceu diferente, nasceu com surdez, né? Pode Mas dizer. Êxodo 18, Êxodo 4:11. 4, 4, 11. acho que eu me Tá, enganei quando eu falei então. 4:11. vamos lá. Então, vou estar fazendo a leitura aqui. Sim, Êxodo 4, 11. sim. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Pois é. Então, essa palavra, logo que eu tive o Emanuel, eu ainda não tinha achado assim na Bíblia. Então, mas foi uma palavra que veio também ministrar meu coração e que tudo é criado por Deus, é formado por Deus, é a natureza de Deus. E quem que fez o mudo, o surdo? Foi a natureza de Deus, é Ele mesmo que criou. Então, veio de encontro para mim com esse ministério que o Senhor me trouxe na minha família, na minha vida, para a Jarina, para o Wilkerson e para o próprio Emanuel, né, e para mim, porque é um ministério. Eu encarei, embora assim, no começo, o que aconteceu comigo? Eu, como uma boa cristã, desde berço, com fé, sempre cantando que Jesus cura surdo, cura paralítico, né? Faz o coxo andar, né? Então, a primeira coisa, não, agora eu tenho um diagnóstico, eu vou atrás de cura. Jesus vai curar imediatamente e vai fazer a minha vontade. Sim, Claro que toda mãe gostaria que Jesus curasse seu filho surdo, né? Eu acredito que tem muitas mães que podem estar me ouvindo ou que vão me ouvir ainda nesse testemunho, que tem filho surdo e que gostaria que Jesus curasse, assim como eu. Mas assim, eu quero explicar para vocês como que Deus confortou meu coração e fez eu entender que era um propósito, que era um chamado e que Ele estava falando comigo como um pai. Então foi assim. Quando eu tive esse diagnóstico na mão, por muito tempo eu chorei, e foram vários especialistas, foram vários testes de audição, foram vários lugares que a gente fez exames, foram muitos exames, até que mais ou menos quando ele tinha 6 meses, bebezinho, né, de colo, a gente soube o diagnóstico oficial mesmo, que ele tinha surdez profunda, né? Hoje eu posso falar assim com tranquilidade e paz no meu coração, sem ansiedade, né? Porque o Senhor tem me curado, o Senhor tem derramado uma graça sobrenatural sobre a minha vida e a vida da minha família e a vida dele, porque Deus usa muito a vida dele para falar, para ministrar a minha casa, a minha vida. Então a primeira coisa que eu fiz depois de diagnóstico, não, agora eu vou levar meu filho, levamos para vários conferencistas, pastores, apóstolos, pessoas para orar por ele, buscando a cura, né? E aquele coração apertado, muitas lágrimas. E uma última tarde, assim, que foi ali que o Senhor falou comigo,
de inverno era, porque o Manuel nasceu em janeiro, era em junho. Nós temos que cuidar o tempo, né? Para nós não perder, para as coisas poder salvar. Você já estou falando bastante. E aí, nessa tarde, eu levei ele. Disse, não, hoje eu vou levar meu filho no culto do ciclo de oração das mulheres e Jesus vai curar o meu filho. Amém? Jesus vai Amém. curar o Emanuel Amém. em nome de Jesus, né? E fui. Só que chegando lá, era uma tarde muito fria, né? Era mais ou menos em junho, julho, por aí, fria, aquela neblina. Entrei, mas dentro da igreja estava cheinha de irmãs, era um culto de irmãs. E eu com o bebê conforto, entrei com o Emanuel, e daí no final e pedindo para o Senhor, né? Ali eu era uma necessitada, eu pedia para o Senhor, ó Senhor, eu vim aqui, eu vim buscar a cura do meu filho. Eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso e que o Senhor responde às nossas orações e eu estou aqui, sagrando meu filho e pedindo a tua bênção, a cura para ele. E aí, no final do culto, como eu canto, a irmã, na hora da oração, me chamou para cantar um louvor. E eu, bem feliz, né? Peguei o playback, sempre carrego playback, né? E tal, ajeitaram lá e fui cantar. Mas assim, quando eu comecei a cantar, eu levei uma surpresa muito grande e ali o Senhor começou a falar comigo a respeito da cura do Emanuel e da minha cura, que eu precisava, né? Porque ali eu precisava de uma cura também. E aí eu comecei a cantar louvor, é um louvor que eu mesma escrevi muito tempo atrás, antes do Emanuel nascer. Foi numa experiência que eu tive com o Senhor, né? Que essa letra desse louvor relata a experiência e fala muito sobre a declaração de amor que Deus fez através de Jesus, da morte de Jesus por nós, entregando o seu filho por nós. Era essa letra de louvor que eu ia cantar. Sim. E aí, quando eu comecei a cantar, comecei o louvor, comecei a cantar. Quando eu vi assim, se levantou uma mãe lá no meio da multidão, assim, e um moço que hoje eles são amigos nossos, de 18 anos, ele tinha na época, e ela começou a interpretar em Libras o meu louvor que eu estava cantando pro filho dela, na hora que eu tava ali pedindo para Jesus curar o Emanuel de surdez, e eu fiquei Nossa. chocada com aquela imagem, porque eu estava vendo, era futuro que eu estava vendo para mim, né? Que eu ia ter que aprender Libras, né? Se Jesus não curasse ele, eu ia ter que aprender Libras, eu ia ter que saber conversar com meu filho, né? Transmitir a palavra para ele. E daí eu vi aquela mãe interpretando o louvor que eu mesma estava cantando para aquele menino, aquele moço. Eu fiquei chocada. Eu sei, Senhor, É, Deus está fazendo comigo, isso não é coincidência, cantando e pensando, sabe? E na hora eu nem me dei conta, assim, do que é que eu estava dizendo naquele louvor. Depois eu comecei a refletir o que Deus já estava falando, até com o louvor que eu estava cantando, que eu escolhi para cantar naquele momento que ele estava me mostrando o meu futuro. Aí ele sussurrou no meu ouvido: Filha, tá vendo isso que tu, enquanto eu louvava, né? Filha, tá vendo isso que tu tá vendo aí na tua frente? E isso vai acontecer com você. Isso você vai passar por isso. Sim. E não falou que não ia curar, só isso ele falou: ó, você está vendo isso que você está vendo? Você vai passar por isso. E eu. então, realmente aí começou, né, a Ah, desfechar, né, o entendimento do propósito. do Porque propósito. eu costumo dizer que entendeu, né, saber que tem um propósito de Deus na nossa vida, não quer dizer que a gente vai ser isenta de lutas. E é um Exato. processo realmente dolorido, E e essa até que a gente venha compreender, a gente vai sendo refinada, porque a gente vai passando realmente pelo fogo, né? A gente vai sendo lapidada e o que eu tenho ultimamente tenho internalizado isso é de que quando a gente está nesse propósito, né, a gente tem as promessas. Eu creio sim que o seu filho, em nome de Jesus, vai ser curado, mas nesse processo ainda, né, de cura dele,
Deus vai trabalhar imensamente através da tua vida, Ora, né? Para que outras pessoas na situação dele sejam evangelizadas, sejam edificadas. É doloroso para quem está passando, porque então, eu acredito que é uma luta sua diária, né? Constante, de perseverança, como uma de live mesmo que você aprendizado, fez. tem que estar sempre aprimorando a língua, né? A inclusão dele, porque as pessoas ainda às vezes não compreendem muito como se dá a inclusão, né? Então, o Ministério de Libras, ele é uma coisa que tem que vir mesmo com essa natureza de Deus, entendendo que Deus criou o surdo, né? E para nós, que nós entendamos, nós, como igreja, como pessoas, como os irmãos em Cristo, né? Que nós temos que perseverar e preservar os valores culturais, sociais e linguísticos, né? Resgatando os surdos, a condição inicial para o qual o homem foi criado, que é de ser filho, de ter o poder de ser filho de Deus. E como que nós vamos fazer isso? É discipulando-os. E quem que vai discipular os surdos? É verdade. Quem que vai discipular eles? Quem que vai se importar? Eu assim, ó, Deus trabalhou muito na minha vida. Se eu não tivesse conhecido a comunidade Sura, que eu quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo da APAS, da comunidade Sura, que eu amo demais eles são um exemplo para mim. Eles nos acolheram, nos ensinando Libras lá, desde quando o Emanuel era bebezinho, ele começou a falar os primeiros sinais com 9 meses, né? Que Então lindo. eu amo vocês, hein? Então é incrível assim como nós temos que entender o discipulado do surdo. E não é simples, não é fácil. Então, por isso que eu entendi, assim, eu me apaixonei pelo ministério do Emanuel, e esse ministério que Deus trouxe, que eu sou apaixonada. Hoje eu não sou, era para mim, antes foi bem difícil, eu passei por um luto, aquele que eu pensava que eu ia ter, que era ouvinte, e hoje eu tenho Emanuel e eu sou apaixonada. Eu não posso trocar ele mais por um ouvinte, porque não vai ser igual o Emanuel, entende? Sim. Embora que, se o Senhor quiser fazer, né, um milagre, isso vai fazer nós pular de alegria muito mais e nós vamos testemunhar com muito amor e vai ser para honra e glória do nome dele. E às vezes a gente pensa que a gente nem merece um milagre tão lindo desse. Então, eu creio muito nesse propósito que Deus tem de alcançar essa nação, a nação da comunidade surda do mundo, do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, dos estados aqui. E hoje está um mover muito grande. Graças a Deus, nós temos uma primeira dama agora que tem se importado muito. A gente percebe o interesse de Deus em ministrar o coração dos surdos, em alcançá-los, né? Então, Deus tem, naquele dia que Deus falou comigo lá no louvor, quando eu contei essa experiência que eu tive, que eu não estava entendendo quando ela era recente, né? Eu contava para alguns irmãos, para alguns familiares, parecia que uns queriam entender assim que era o próprio inimigo que soprou no meu ouvido. Nossa. Entende? Mas não era o próprio Senhor, porque ele me chamou de filho. Ó, você vai ter que passar por isso, E né? é nesse momento, é, é uma ministração até que eu ouvi recente, né? Quando a gente está nessa linha mais embaixo da vulnerabilidade, é onde aparecem as tentações, é onde aparecem as pessoas que, às vezes, ao invés de nos colocar para cima, vai tentar fazer com que a gente interprete de uma outra maneira. Talvez se você tivesse alimentado esse lado negativo, essas vozes negativas, você teria desanimado, você teria desistido da sua fé, teria desacreditado até de que Deus faz milagre. Como assim, né? Você, sendo uma ministra de louvor, está passando por tudo isso, né? É, Talvez você tivesse perdido a fé. eu questionei, eu fui pedir ajuda para algumas pessoas da área também minha, para ver como eu queria saber, meu Deus, como que vocês agiriam, como que vocês, nossa, isso é muito desafiador. Jesus, a gente sempre pregou, a gente sempre cantou sobre cura, e agora? Né? E muitas pessoas não fugiram,
né? Mas o Senhor mesmo ministrou meu coração. Isso que eu queria deixar bem frisado. Não que a gente não precise dos irmãos, a gente deve pedir conselho assim, para pessoas idôneas, pessoas que a gente confia, para a nossa paternidade, maternidade espiritual. Mas assim, ó, o Senhor, através da oração, ele nos mostra, ele fala conosco, ele nos ministra, e através dos mínimos detalhes. Deus usa até hoje Emmanuel, às vezes, que ele gosta muito de plantar sementes. Sempre ele está querendo comprar uma semente no mercado, comprar um vaso, comprar uma porção de terra e plantar. E sempre ele está plantando. Então, não é possível isso, entende? Eu sei que pode ser uma natureza que Deus colocou nele, aquela vontade, aquele Sim. prazer, né? Mas É assim, algo profético de plantar e brotar. é maravilhoso ver aquilo, né? Então, a gente tem que ter sensibilidade e a gente tem que ter relacionamento com o Senhor para poder, a partir dessas experiências, nós poder ir entendendo o nosso propósito, querer entender o propósito. Deixa eu só É, apagar e uma, um reflexo aqui, isso aqui do sol. Só sim, um e minutinho, pode uma palavra-chave que você disse, né, logo no começo, e repetiu até agora há pouco, é o que define isso, é o relacionamento. É entender o propósito, é ter esse relacionamento e com Deus, com o Espírito Santo. É buscar, e o relacionamento a gente busca, tem uma luz bem no meio do seu rosto. Que luz é essa que tá? Vou tentar aqui. Assim melhorou um pouquinho. Mais, Melhorou. mais para cá. Esse relacionamento a gente vai ter através de intimidade e de busca, de entrega e de renúncia, principalmente da nossa parte, Da nossa vontade. Coisa da que nossa vontade, né, dos nossos quereres, e para que Deus venha se aperfeiçoar e que os pronto. nossos sentidos estejam voltados para Ele, para ouvir a palavra dele e entender aquilo que Ele quer. É, para nós não cair em nós mesmos, na nossa própria vontade, porque a minha própria vontade era que ele fosse curado aquela tarde, né? Mas o Senhor falou ali da perfeita vontade dele, porque a boa e agradável era que ele fosse curado, mas a perfeita vontade dele era aquela que eu ia ter um chamado, uma missão. O Manuel também ia ter a missão dele, ele vai conhecer muitos surdos, ele que eu oro que o Espírito Santo ilumine ele, que nós possamos discipular ele ao ponto que ele também ganhe almas, né? Ganhe surdos para Jesus. Então, Jesus, quando ele fazia os milagres, quando ele estava lá no auge da carreira dele, né, passando por os lugares, né, fazendo aqueles milagres maravilhosos, era boa vontade de Deus, agradável vontade de Deus para a vida dele. Mas quando ele foi morrer lá na cruz, né, que ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, era a perfeita vontade de Deus, que era aquilo que eu estava cantando aquele dia, que na letra do meu louvor, até eu tenho aqui a letra do louvor que o Senhor me deu, porque ela narra literalmente uma visão durante uma oração que eu tive, e eu entendi perfeitamente que naquele dia que o Senhor me deu essa letra, o Senhor estava me fortalecendo de algo para o futuro que eu não tinha nem ideia que eu ia passar. Eu vou ler a letra para você, ó. De joelhos em tua presença, vi um facho de luz das tuas vestes, e tentando beijar os teus pés, descobri uma alegria especial. Teu vestido tocou o meu rosto, a borda das tuas vestes, Senhor, fez nascer um sorriso tão grande, não posso explicar. Continuei aos teus pés, Senhor. Eu me alegrei e transbordei, guardei na memória a sublime alegria da tua presença, Jesus. E aí tem mais uma parte. Em tua presença eu consagro a minha vida, agradeço o amor da cruz, que com o Pai combinou demonstrar a maior declaração de amor, né? Ah, esse amor da cruz me transformou, me deu luz, aqueceu o meu interior. Então, aqui Aleluia.
Tudo uma letra linda, né? Declaração de amor, luz, sorriso, oração, Entrego desespero. a minha vida. É tipo assim, a gente às vezes faz, eu entrego a minha vida, mas as minhas vontades ficam comigo. Mas De algo que não foi fácil. Para nós foi fácil receber Jesus, mas para Deus entregar o filho dele não era bom. sim, Para não é aquele, nada. aquele ministério, para salvar a humanidade. Então eu entendi assim que o Senhor tem um propósito com isso. Daí o meu coração se encheu, se apaixonou, me encheu de amor pela comunidade surda. E isso é que me alimenta, sabe? Não é que me alimenta, que me alimenta é a palavra, mas assim, é que me dá vigor, que me dá persistência, que me dá ânimo, coragem, que me dá graça, é de saber que nós vamos poder praticar aquilo que nós aprendemos, de levar a palavra, de semear, assim que o Emmanuel planta, né? Semear ali Jesus no coração de pessoas, às vezes, difícil de alcançar. Quando eu cheguei na comunidade surda com o Emanuel nos braços e todo mundo falando Libras, eu fiquei chocada. Eu não consigo falar com ninguém. Como que essas pessoas vão me entender? Eu fiquei, Senhor, eu me sentia impotente, sabe, diante deles, conversando. Então, essa é a semente que o Senhor quer plantar em mim, essa linguagem, né? Plantou no Emanuel, na minha família, me plantou lá na comunidade, para quê? Para nós termos um relacionamento, é para nós estender o relacionamento que nós temos com Jesus, estender para o próximo, né? Que essas águas que o Senhor cultivou em nós, de oportunidade de nós conhecer, de crer nas águas do Senhor Jesus, de receber, que agora que a gente possa dessa forma, nessa linguagem, poder transmitir esse amor maravilhoso de Jesus. É verdade. E eu costumo. Eu sei que são em áreas diferentes, porque até quando nós conversamos no particular, eu disse, né, que aquilo que Deus tem para a sua vida é diferente daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas Sim, a gente também virar a chave, principalmente do questionamento, e às vezes se perguntar o porquê, Senhor, dessa situação, porque eu estou passando, porque eu tenho, né, uma família, às vezes, tão difícil, porque tantas perdas, ou porque disso, ou porque daquilo, nós que andamos de fé com Cristo, a gente precisa trocar a palavra, né? Ao invés de porquê, dizer para quê, né? sim. Quando eu sei que o seu ministério é diferente, mas quando eu entendi, né, eu cresci num lar em que minha mãe tinha depressão e no período da adolescência eu ficava me questionando por quê? Porque logo eu, de tantas pessoas, logo eu. Mas depois que eu permiti que Deus trabalhasse, fui compreendendo o propósito, eu entendi que é para quê. Para Então, quê? é para que a gente fale com propriedade daquilo que a gente viveu, é para a gente alcançar outras pessoas, né? Alcançar outras vidas, porque uma coisa é eu relatar o milagre que Deus contou na tua vida. É muito bom eu contar do milagre que Deus fez e faz na vida da Ângela, na sua vida, na vida de tantas outras pessoas. Outra coisa é eu vivenciar, contar algo particular que Deus fez na minha vida. Então, ao invés de por que se questionar, é entender o para quê. A sua vida, o seu ministério é para alcançar a comunidade, né, surda, que hoje, graças a Deus, como você disse, está um grande movimento nas nossas lives gospel, né? A gente está vendo bastante que tem os Sim, intérpretes. Então, assim, Deus tem levantado, Deus tem interesse, sim, e precisa partir de alguém. Então, assim, a gratidão que nós temos, né? Nós precisamos agradecer a Deus e principalmente você está sendo um instrumento para eles. E eu tenho certeza que depois as pessoas que estarão vendo essa live, a sua palavra vai ser de incentivo. Nós temos a Sânia também que está nos acompanhando aí. Ela também tem um filho com deficiência auditiva e quando eu compartilhei com ela falando sobre a sua vivência, ela de imediato se interessou.
Então, assim, Um ela abraço. tem um trabalho, ela tem um trabalho aqui na Secretaria de Educação na parte de inclusão. Então, assim, na parte de inclusão. Então, Deus também, né, está usando a vida dela para alcançar outras crianças, né, para trazer essa educação em Libras, a educação em sinais, a linguagem de sinais, para a nossa realidade. Então, sim, Deus tem interesse e eu gostaria de você, né, nos compartilhar, porque temos outras pessoas que estão nos assistindo que passam por situações diferentes no sentido de terem crianças autistas. Então também é um outro desafio, mas o seu coração, a sua palavra de incentivo para qualquer pessoa que está passando por essa realidade de ter alguém especial que requer um cuidado maior. Qual a sua palavra de incentivo e de fé para essas mães, para essas pessoas, né, que Eu, estão próximas? eu creio assim, ó, que a gente tem que ver o propósito, o que que esse assunto, se é qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de diferença, o que que é que tem de projeto para desenvolver nesse sentido? O que que você pode fazer para incluir o seu filho e incluir outras pessoas? O projeto de Deus não é que nós pensamos só em nós. Quando nós se focamos só para nós, para o nosso problema, para o nosso filho, a coisa fica difícil, fica difícil. Mas quando a gente abre o nosso coração, crê em Jesus, ele disse que era só para crer, como que ele é, como que ele agiria, como que ele faria, como que Jesus agiria. Então, Jesus ele sempre vai trazer uma palavra de paz, de amor, de longanimidade, de paciência, dos frutos do Espírito, de bondade, né? Bondade, Solidariedade, perseverança. esperança. Então, Jesus tem essas atitudes. Então, que a gente possa adotar o ministério que o Senhor está entregando em nossas mãos, sabe? Com amor. É uma adoção, como nós tínhamos falado aquele dia, né? Que nós estávamos conversando. É uma adoção, é um abraço, eu quero, é meu, eu vou fazer. Porque o Senhor me entregou isso. É diferente, é desafiador, mas Deus não faz, não entrega nada para nós se nós não formos, se eles, sem nos capacitar. A não ser que a gente vire as costas para o Senhor, para o relacionamento com Ele. Então, com relacionamento com o Senhor, eu creio que Ele sempre vai te iluminar na oração, porque relacionamento com Jesus é a oração. É que nem nós estamos conversando agora aqui com a Elaine. É um relacionamento. Você tem que se relacionar com Jesus para Ele poder também te dar os teus escapes, as tuas saídas, direções para a tua vida e o que você vai fazer com tudo isso que você está vivendo. Né? Eu me lembro que antes de ter o Emmanuel, a gente tem que cuidar muito como a gente ora, como a gente canta, porque Deus ele faz as coisas. E eu cantava, andava barrigudinha dele, tinha que uns 4, 5, 6 meses, tenho foto, eu cantava na orquestra que tem aqui. E eu cantava, vou cantar um pedacinho desse louvor aqui. Eu cantava muito esse louvor e olha como que eu nem imaginava, né? Como que ia ser a minha trajetória com o Emmanuel. E eu cantava esse louvor, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia. Entende? Que então mexe com as minhas estruturas, eu cantava. Eu acho que Deus vai fazer o que para mexer com as nossas estruturas? É E às vezes a gente nem o tem noção daquilo que a gente fala realmente, né? Como você as minhas disse. estruturas fazem um milagre em mim. E eu literalmente hoje eu posso agradecer a Deus, porque quando eu me deparei com esse diagnóstico, eu fiquei amortecida, assim, eu não sabia se chorava, se gritava, se o que falava, o que eu sentia, fiquei meio paralisada, assim, e eu precisava na hora de um milagre, eu precisava, Senhor, o que vai ser de mim? Eu achava, eu não tenho.
não tem estrutura para superar mais isso, porque já até aqui já foi difícil, mas essa não tem. Então, eu vi o quanto o Senhor, sem nem eu mesma perceber, como eu li ali o louvor que o Senhor me deu um tempo atrás, que até tem gravado ele, que quando ele me deu aquela visão, aquela letra que louvor, e por tempo cantei que louvor, o Senhor já estava me fortalecendo e eu nem via. Eu nem sentia, não só pelo aquele louvor, mas pela vida, pelo relacionamento, porque na hora que ele me deu aquela letra ali, eu estava num momento de oração, num momento de intimidade com Deus. E o Senhor estava Sim. me fortalecendo e eu não sabia o que tinha pela frente, né? Mas hoje eu olho para trás, eu lembro do que ele fez e eu já consigo conectar, fazer essa conexão daquilo que ele estava fazendo já para me fortalecer, né? Trazer à memória aquilo que dá esperança, essas memórias boas do que o Senhor fez, né? E esse livro tem, e esse livro, essa letra até hoje ela ministra na minha vida, porque Uhum. o Senhor, Deus me deu aquela frase, né? De combinar, que Deus combinou com Jesus, né? Que ele ia morrer pela humanidade, na frase do Exato. amor. Então, foi uma entrega, foi um sacrifício, era um ato de amor, mas olha que tinha dor ali junto também, né? Sem dúvida. Sempre é recompensador, né? No final, depois quando a gente olha para trás e vê tudo aquilo que a gente enfrentou, né? De que Deus estava cuidando em todo nesse processo, Deus vai nos acompanhando e a gente pode depois olhar para trás e realmente ver que foi a mão de Deus e Foi que a Ele mão. estava o tempo todo, mas Tempo realmente da dizer que graça. é sim, que somente a graça dele. Mas nós, com a nossa limitação humana, a gente realmente se sente, às vezes, enfraquecido, às vezes a gente se entristece, mas quando a gente consegue chegar lá no final, a gente vê o quão bom é o Senhor, né? Quantas coisas, quantos milagres ele fez em nós e em pessoas em volta que às vezes a gente nem tem noção de quantas pessoas a gente alcançou. Quantas pessoas também que o Senhor enviou para nos ajudar. Hoje eu tenho uma pro também que se prontificou, ela é uma professora surda, para ajudar na alfabetização. O Emanuel está na quarta série, né? Nos estudos dele, eu pedi para o Senhor alguém assim mais próximo assim para me ajudar, e quando eu menos esperei ela se prontificou. Então o Senhor me ajudou, o Senhor ajuda, ele não deixa nós só no nosso propósito. E o lindo é a caminhada. Às vezes a gente pensa, mas eu vou ter que iniciar esse processo, mas tu sabe o que vai acontecer durante essa trajetória, durante esse processo, durante essa caminhada que tu vai ter com aquele novo de Deus, com aquele propósito que você tem que abraçar na tua vida, sabe? É incrível, porque às vezes a gente tem medo assim, do improvável, do que a gente não pode apalpar. Às vezes eu penso, hoje o Emanuel tem 9 anos, o que vai ser quando o Emanuel estiver adolescente, quando ele estiver jovem, né? Sim, Por causa de todo o contexto dele, as amizades que ele vai ter, porque assim, não são com muitos que ele pode se relacionar, porque tem que pelo menos falar a língua dele, né? Então, a gente sempre está na expectativa, mas é uma trajetória. E o que eu incentivo é que a gente tenha fé que Deus vai estar caminhando com a gente. Nesse contexto, nós não vamos andar sozinhos. Nós temos que trazer para nós esse relacionamento com Cristo, trazer a presença dele junto de nós, porque cada passo que nós der, ele vai dar com a gente. é verdade. A pastora Adriana até está dizendo aqui, né, nos comentários, de que só vive o propósito quem suporta o processo. E é verdade. Para a gente, né, ver as promessas e o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, é necessário a gente suportar os processos, né? O processo que a gente vai passar até a linha de chegada, né? Se é que a gente pode dizer que tem uma linha de chegada, porque como os planos de Deus, né, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, Sim, então realmente a gente não pode dizer que cheguei ao final.
Não, é caminhando, né? De força em força, como diz no Salmo, de força em força, vencendo um dia de cada vez, para que a gente venha então se sentir, né? Como humanos realizados. E eu gostaria então que você contasse, falasse dos seus projetos agora, né? Para que o pessoal que possa vai assistir depois. Não sei se você pode nos contar o título do seu livro, já que está Ah, em olha, processo de lançamento, mas você pode falar do seu canal para as pessoas, né, irem aproveitando também o seu trabalho. olha, o título ainda está em avaliação, ele também está. A gente tem um título previsto já para ele, mas eu ainda não vou anunciar. Mas eu quero Sim. dizer para vocês que já está pronto. A gente só está orando aí para a gente ter uma editora que fique responsável, né, pela divulgação e a editoração desse livro. Também, assim, estou orando, eu quero lançar novas músicas, novas canções que o Senhor tem me dado nos últimos 2 anos, assim, nos momentos meio de devocional, de oração pelo Emanuel, porque, como eu estava dizendo, né, ele tem uma vida toda pela frente, e o meu maior anseio é alcançar ele, Jesus alcançar o coraçãozinho dele, né, ele poder entender, o Espírito Santo nos ajudar e revelar essa verdade para ele. Então, nesse tempo de oração que às vezes eu estou com ele, o Senhor tem me dado alguns louvores novos. Então, eu estou orando porque eu creio que o Senhor não nos dá assim só para edificar nós mesmos, mas para edificar outras pessoas. Eu hoje estou aqui, para mim foi um desafio muito grande, Senhor. Eu orei antes de nós entrar na live, Senhor, entra comigo porque é uma história parece assim, hoje eu conto, né, sorrindo, tranquila, mas ela mexeu muito com as minhas estruturas e ainda mexe, né, ainda me desafia muito, mas assim, eu não posso deixar de dar um testemunho, porque eu sei o que uma mãe precisa, muitas vezes num momento desse, sabe, que ela está passando por um desafio que ela às vezes não sabe o que fazer. Tem muitas mães que não aceitam a língua de sinais, tem muitas mães que querem fazer o implante coclear, como o Emanuel fez, né? A gente fez porque eu não queria fazer, mas a família quis fazer. Porque o senhor já tinha falado comigo aquela vez, eu não queria, porque o senhor tinha falado comigo daquela forma. Mas como era o último recurso da medicina, a gente fez, né? Mas o propósito do Senhor foi que o implante não funcionou para ele, né? Então Deus já tinha, foi mais uma vez comprovado que o Senhor estava realmente falando comigo, né? Então tem mães que rejeitam, que não querem, que não quer, que, né? Então que deixe o amor de Deus fluir nesse ministério, né? Que deixe que o amor, porque o amor tudo supera. O amor é a maior força que existe, porque é o próprio Deus, Deus nosso Pai, É, aquele que nos criou diferente, perfeito, com alguma imperfeição de todas as formas. Foi Ele que criou, como a gente leu lá em Êxodo, né? Que foi Ele que fez todas as coisas, é a natureza dele, né? Então, para a glória dele, para glorificar o nome dele. Então, eu depois que eu tive um menino surdo, que eu falo sem dramas e eu sei que ele vai me entender o dia que ele, no caso, ele ver esse vídeo né, e ver eu falando, que eu aprendi a ser muito mais grata pela minha própria vida, por tudo que o Senhor me deu, por cada detalhe em mim, por cada detalhe. Porque às vezes falta um detalhe, daí a gente se apega naquele detalhe, ai, falta isso. Mas e o resto? E tudo que Deus te deu, que dinheiro nenhum compra. é. Que medicina não resolve, que dinheiro não compra um órgão funcionando bem. Quantos órgãos nós temos funcionando no nosso corpo humano, no ser humano, né? Então, o Senhor encheu de gratidão. Gente, eu fui assim para olhar com bons olhos o propósito de Deus. E, claro, eu creio que a qualquer momento o Senhor pode me surpreender, sabe? Pode, Dentro sim. do propósito, dentro desse amor, dentro do que Ele tem me mostrado, falado com a minha família, de nós levar o Evangelho para os surdos, eu creio que a qualquer momento Ele pode curar um deles, né? O meu, ou alguém da comunidade surda, por que não? Eu creio, então, que o Senhor venha sobre nós, né? Que essas águas fluam nesses lugares,
que o amor de Jesus entre através da nossa vida e que nós também possamos receber de outros lugares, porque eu sei que através do Emmanuel, dessa diferença, nós vamos ser levados a lugares diferentes. Que talvez se ele não existisse, nós nunca ia conhecer pessoas, nunca conhecer lugares. Nós já fizemos viagens por causa do Emmanuel, fomos convidados, conhecemos comunidade surda no Espírito Santo. Nós não conhecia, né, o estado do Espírito Santo, nós fomos na Maranata lá. Quero mandar um abraço para a pastora Giane, pastor Júlio, que nos levou e o Emmanuel pôde conhecer a comunidade surda da Igreja Maranata lá no Espírito Santo e o Ministério de Surdos lá quando ele era bem pequenininho. E ele Legal. louvou em Libras. Foi tão precioso, tão divino. Esse Senhor, eu nunca imaginava, né? E conhecer as pessoas tão preciosas e ir para esses lugares, conhecer os lugares através da vida do meu filho. Então é assim, é deixar fluir naquela trajetória que o Senhor tem planejado. Não ter medo da trajetória que Deus está do futuro que Deus está planejando para nós. E está sempre, sempre aberto. Você falava aí sobre cura e, e, e é incrível que às vezes a gente também precisa entender. é, Às vezes o ser humano, a natureza humana é muito ansiosa. E é aquela coisa, a gente pode sim. é, Às vezes a gente vai orar por curas, né? A gente vai pôr as mãos em alguém, vai orar por cura e aquela pessoa vai ser curada, mas às vezes também isso não vai acontecer e nem por isso a gente deve parar de orar para que a cura aconteça. Então, assim, talvez a gente não sabe o que Deus tem reservado, mas talvez o Emanuel ele pode ser usado grandemente com o ministério de cura de vidas, não só no sentido físico, mas no sentido espiritual, porque através, né, do testemunho, através da vivência dele, tantas pessoas, né, você falou tanto aí em gratidão pelos órgãos, né, você passou a ser uma pessoa mais grata, mas tanta gente, né, que tem aparentemente tudo saudável e às vezes quer acabar com a sua própria vida, quer cometer um suicídio ou coisa por coisas assim que para nós é tão mais simples, né? Então, tudo isso vem para a gente refletir mesmo. E eu acredito não só, né? Tudo aquilo que a gente vive é para. Tudo aquilo que a gente passa, todo o nosso processo, é para nos mostrar realmente algo. E eu acredito que até mesmo, né, não só nessa situação, né, na sua vivência com Emanuel, mas esse tempo, né, de isolamento que nós passamos, que estamos passando, serviu para nos mostrar muita coisa. Então, assim, em cada situação, a gente tirar, né, retirar algo de bom e crer, né, como você continuou, insistiu em dizer, em crer que o Senhor vai fazer o milagre e crer somente em Deus, que nós vamos ser salvos, de que as coisas vão modificar, de que seremos aperfeiçoados e continuar crendo que em meio a tantos desafios, Deus é conosco e vai estar conosco ao longo de toda a caminhada. É a gente não desistir, é crer mesmo sem perder a fé. E mesmo quando a gente estiver enfraquecido, O sim, nome do Emmanuel é Deus conosco. é Deus conosco. Isso. Nós temos 22 minutos restantes e eu queria agradecer e dizer para as pessoas para continuarem seguindo a Jairita Cassiana no Instagram, procurar o canal dela para ouvir os louvores e continuar divulgando esta bênção. A minha